E o Diego Amorim continua com a gente aqui e a gente vai refletir agora o que a gente aprendeu ou podemos aprender com essa tragédia do Rio Grande do Sul, hein, Diego? Michele, primeiro deixar claro que é uma tragédia que ainda está em curso, né? A tragédia está acontecendo, infelizmente os dias vão passando e a gente ainda não vê sinais concretos de melhora. Vai ter que esperar o nível do rio baixar, vai ter que esperar a chuva não vir nos próximos dias, o que vai ser algo difícil segundo a meteorologia. Mas eu já consigo aqui ficar tentando fazer um exercício junto com o nosso ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM, de pensar o que é que nós vamos aprender com esta tragédia que, repito, ainda está em curso no Rio Grande do Sul. Para isso, eu elenquei 5 pontos que eu queria bater junto com você, nosso ouvinte da Nova Brasil FM. O primeiro ponto que me chama a atenção, Michele Nonato, é de que há uma percepção de que não falta dinheiro no Brasil quando a gente precisa desse dinheiro. Talvez você, ouvinte, tenha tido essa mesma sensação que eu. A gente está falando de montantes que chegam a R$1 bilhão, isso eu estou falando somente de dinheiro público, dos ministérios, do orçamento, que serão destinados à reconstrução do Rio Grande do Sul, literalmente. Então, toda vez que a gente tem uma grande tragédia no Brasil, foi assim também recentemente a pandemia da Covid-19, jorrou muito dinheiro de Brasília para os estados e municípios se prepararem para a pandemia da Covid-19, lidarem com aquela situação. Agora no Rio Grande do Sul isso também acontece. Então não falta dinheiro nesse país. É só você pensar o tanto de imposto que você paga. E olha que a gente não está falando de destinar parte do fundo eleitoral, do chamado fundão, da cota parlamentar, dos políticos cortarem na carne, tirarem seus próprios privilégios e benefícios de partidos, de parlamentares, para contribuírem com a situação do Rio Grande do Sul. A gente está falando de dinheiro do orçamento. Então, a despeito de toda a dificuldade econômica e de meta fiscal, que a gente fala tanto aqui no jornalismo da Nova Brasil FM, a impressão que dá é quando a coisa aperta, tem dinheiro nesse país. E que bom, isso aqui é um elogio, que bom que todos esses recursos estão sendo liberados para o Rio Grande do Sul. O segundo ponto é a gente constatar a força da união e da solidariedade do povo brasileiro. E aqui também eu faço um elogio aos poderes públicos. Muita gente critica, o presidente Lula foi até lá fazer teatro. Gente, vamos nos convencer de uma vez por todas, a política ela tem um quê de teatro, sim. É preciso que as autoridades estejam no local das tragédias. O presidente Lula está certo em ir até o Rio Grande do Sul com uma comitiva, com Arthur Lira, com Rodrigo Pacheco, com um monte de gente. Mas é só para inglês ver, é só para tirar a foto. Que seja, a presença do Estado numa viagem dessa, ela faz diferença para quem está sofrendo ali. Então, de fato, também a gente pode constatar, Michele Nonato, uma união dos poderes que foi rápida. Desde a semana passada a gente está vendo, e a situação entre os poderes não estava boa. A gente vinha falando aqui na Conexão Brasília quase que diariamente de uma desarmonia entre os poderes em Brasília e, de fato, a tragédia do Rio Grande do Sul contribuiu de alguma forma, direta ou indireta, errada ou não, para esta união aqui entre os poderes, com o Brasil todo voltando os seus olhos para o Rio Grande do Sul. Da mesma forma, a solidariedade do povo brasileiro, de pessoas físicas que estão por conta própria, fazendo iniciativas, doações, vaquinhas, se virando para ajudar os gaúchos nesse momento de tanta dificuldade. O terceiro ponto é a gente constatar, infelizmente, que nesses momentos de dificuldade, muita gente malandra se aproveita para fazer o mal, para cometer crime, né? Então a gente fala aqui dos saques que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, dos golpes, sobretudo aí os golpes PIX, né, de gente abusando da boa vontade do povo brasileiro, desse coração mole que a gente tem, e ainda bem que a gente tem para ajudar quem mais precisa nos momentos de desespero, para roubar, para passar a mão no dinheiro alheio. E aqui também, infelizmente, vale o nosso alerta nesse terceiro ponto para os desvios de recursos públicos. E aí muita gente pode se perguntar, mas por que você está falando disso? Já tem alguma evidência? Não, mas eu moro no Brasil, horas bolas. Agora há pouco, durante a pandemia, dinheiro que era para o recurso do Estado, para socorrer pessoas que estavam morrendo sem ar, sem oxigênio, a gente viu dinheiro na cueca de senador. E aí não precisa nem tirar a criança do carro, não. Explica aí pro seu filho que a gente mora num país em que senador pega dinheiro que era para salvar vidas e coloca na cueca para roubar. É isso mesmo, as crianças precisam saber.
a realidade que a gente vive no Brasil. Então, infelizmente, quando eu escuto também esses montantes, R$1 bilhão para o Rio Grande do Sul, já me dá arrepio, eu me arrepio todinho. E eu torço muito para que eu esteja redondamente errado e que todos esses recursos, de fato, sejam aplicados para suas devidas funções, para socorrer o povo do Rio Grande do Sul. O quarto ponto é que também me dá uma certa gastura, depois de fazer elogios aqui, eu faço as críticas, Michele Nonato, ou pelo menos trago reflexões, me dá uma certa gastura ouvir falar de novo em orçamento de guerra. O Rio Grande do Sul precisa de ajuda e precisa de ajuda emergencial e imediata. Não dá tempo para refazer muita reunião, não dá tempo para pensar muito. Tem que socorrer, as pessoas estão sem água, as pessoas estão sem luz, as pessoas perderam tudo. Mas não é inteligente um país, e aqui eu me incluo nesse país, que toda vez que acontecer uma tragédia vai ter que ficar pensando em orçamento de guerra. Isso não vai resolver a situação. Outras tragédias virão. Não vai dar para ficar levando rasteira de tragédia a toda tragédia que acontecer. Para usar um clichê ainda mais claro, não vai dar para ficar enxugando o gelo. As mudanças climáticas vieram para ficar. A natureza já deu todos os seus recados. Hoje é no Rio Grande do Sul. Infelizmente, amanhã é em outro estado. Hoje são as enchentes. Amanhã, infelizmente, será a onda de calor, que provocarão tragédias também. E nós vamos ficar sempre aprovando orçamento de guerra, 1 bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão. Não dá para sentar, e aí eu emendo para concluir o meu quinto ponto, que o Rio Grande do Sul e toda essa situação precisa nos ensinar de alguma forma, Michele Nonato, ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM. Eu não consigo enxergar ainda, e aí me perdoe se isso for uma incapacidade minha, analítica, mas eu não consigo enxergar ainda uma coordenação eficaz dessa tragédia. E aqui eu não culpo o presidente Lula, eu não culpo o governador Eduardo Leite, eu não culpo nenhum prefeito do Rio Grande do Sul. Me parece ser uma coisa estrutural brasileira. Poderia ser o Bolsonaro, a Dilma, o Temer, poderia ser qualquer outro governador. Não é nada personalizado. Parece que é uma coisa nossa. A gente não consegue sentar para prever o que poderia ser feito, quem errou, quem foi que não previu essa tragédia, se é que dava para prever, quais serão os próximos passos, o que se está pensando sobre a próxima tragédia, que certamente virá, infelizmente, quem está pensando no Brasil em preparar as cidades para lidar com as mudanças climáticas. A sensação que eu tenho é de que a gente não aprende com as tragédias. Então, repito, a gente está no meio de uma tragédia, dói o nosso coração, provoca tristeza, angústia. Talvez aqui tenha uma ansiedade minha, eu confesso, mas eu já estou pensando na próxima tragédia. O que nós vamos aprender? Eu pensei que nós fôssemos aprender um monte de coisa na pandemia da Covid-19, e eu não sei vocês, Michele Nonato, hoje eu tenho a impressão de que se vier uma nova pandemia, que Deus nos livre, vou bater aqui na mesa do estúdio, mas se vier uma nova pandemia, o desastre vai ser igual, porque as cidades se prepararam para lidar, o Sistema Único de Saúde se reforçou para preparar, os hospitais privados se prepararam, aprenderam com a lição da pandemia. Então, ou a gente senta e aprende, mesmo na dor, e às vezes a gente aprende na dor, não é no amor não, principalmente na dor a gente aprende, ou a gente aprende com a dor do Rio Grande do Sul, a olhar para esse país com mais seriedade e olhar para o futuro com limpidez, com sobriedade, com eficiência, ou daqui a pouco, infelizmente, não é uruca não, é a realidade, a vida é assim, a vida é dura, ou daqui a pouco vai vir uma nova tragédia, a gente vai ficar todo mundo atabalhoado, pensando em orçamento de guerra, mandando mais R$1 bilhão para não sei aonde, e levando rasteira atrás de rasteira das mudanças climáticas. Esse é o meu desabafo de hoje, quase, Michele Nonato. E não é ansiedade não, Diego, acho que você tem toda a razão, é isso, é tentar olhar para o futuro, é tentar se antecipar. Ótimos pontos aqui para nossa reflexão diária. Valeu, Diego, até amanhã. Obrigada, Diego. Até amanhã.